Salmo 113, farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com diligência a leitura desse salmo. Salmo 113, assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Vamos orar a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu santo nome. Tu que, como disse o salmista, está acima dos céus, que governa as nações da terra, mas que mesmo assim, de maneira assombrosa, como disse Davi, o Senhor visita os filhos dos homens e lembra-se deles, mesmo tendo criado céus e terra, e os governe com o teu santo poder. Isso, ó Deus, é motivo de nós temermos e tremermos na tua presença, mas também de nos jubilarmos em ti, que mesmo sendo tão santo, infinito e distante das criaturas, ainda assim se faz presente na vida do teu povo, dos teus eleitos. E porque tu assim o faz, na pessoa do teu Filho, por instrumentalidade do teu Espírito, que é o preceptor divino nos nossos corações, eu lhe imploro que o Senhor fale conosco nessa noite, por meio da exposição das Sagradas Escrituras, que nós possamos ver Jesus Cristo estampado nesse texto, porque, como disse o teu santo apóstolo, dele todos os profetas dão testemunho, de que aqueles que creem no seu nome recebem remissão de pecados. Este é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho desse Salmo, o Evangelho do Antigo Testamento, o Evangelho de toda a Escritura da salvação, que é a tua palavra. E ao pregarmos hoje o Santo Evangelho, o teu nome, que é excelso, seja glorificado. O Senhor, que é bendito, possa ter de nós o louvor e a adoração que lhe são devidas. E isto através da pregação fiel e do ouvir fiel dos teus santos que aqui estão nessa noite. Peço-te, por fim, e não menos importante, que o Senhor venha ter misericórdia, perdoando os nossos pecados. Temos aprendido nas Escrituras que o pecado, ó Deus, é tão terrível, tão desgraçado, que através dele Satanás rouba a semente dos corações das pessoas. Não permita que isso aconteça nessa noite. Que o Senhor venha dilatar os corações espirituais de cada um de nós, para receber a divina semente para a produção de frutos. E isso concorrendo e diretamente apontando para o louvor da glória da sua graça. É no nome de Jesus Cristo, o verdadeiro Filho e eleito do Senhor, que oramos. Amém. Queridos irmãos, esse salmo, ele faz parte de um conjunto de salmos que tem como objetivo rememorar o Êxodo e louvar o Deus do Êxodo. Nessa parte do saltério, já havia passado muitos anos desde que o povo de Deus havia deixado o Egito. No entanto, como seres humanos que são, e nós sabemos bem o que é isso,
eles precisavam rememorar este evento impactante, marcante na vida do povo de Deus, e isso com espírito de louvor. É comum ao ser humano pecador perder esta percepção dos atos misericordiosos e salvíficos de Deus e, portanto, ter na sua vida o louvor cessado, prejudicado. Então, o salmista aqui, junto com essa sessão do saltério, tem como objetivo trazer de novo o louvor ao Deus Salvador, trazer de novo os nossos corações, primeiro dos israelitas e hoje nós, Israel de Deus, a igreja, à memória o que dá esperança, à memória o que é louvável, e assim despertar, concitar-nos ao louvor verdadeiro ao Deus Salvador. Dessa feita, o Salmo 113 tem a ideia principal de que Deus deve ser louvado por todos, por duas coisas: sua grandeza e sua misericórdia. Deus deve ser louvado por todos, por causa da sua grandeza e por causa da sua misericórdia. Dos versos 1 a 3, nós temos aqui uma chamada do salmista ao povo de Deus, à igreja de Deus, para louvar a Deus. É interessante, meus irmãos, isso se fazer necessário, e de fato isso é necessário e tem se perdido nos cultos reformados, que é aquilo que nós chamamos do começo do culto de chamada adoração. Nós precisamos ser chamados por Deus para lhe prestar o devido louvor e adoração. Sendo Deus santo, sendo Deus excelso, separado das suas criaturas, nós não temos acesso a Deus sem que Ele proporcione o caminho e nos chame à sua presença. De maneira nenhuma a criatura pecadora poderia adentrar ao santuário de Deus se não fosse pela graça de Deus, se não fosse pela salvação que provém de Deus, e se não fosse o chamado de Deus para o seu povo para vir a si mesmo para adorar. Você deve se lembrar que pela história bíblica, Adão e Eva foram criados em retidão, em bondade, santidade, feitos à imagem de Deus e colocados num jardim-templo, e lá deveriam adorar a Deus, glorificar o seu Criador. Mas por conta do pecado, Deus os expulsou da sua presença e colocou naquele jardim-templo querubins com espadas que protegiam o acesso a Deus. Dali em diante, seria algo que dependeria da graça, da misericórdia, da salvação que Deus operaria, para que o ser humano pudesse mais uma vez chegar-se diante de Deus e adorar. Então o salmista começa com a chamada adoração, como o nosso culto. Deus está chamando o seu povo a adorar, e veja que ele expressa essa chamada no começo do salmo com essa expressão aleluia, que alguns de maneira ignóbil falam no plural, aleluias. Essa expressão não pode ser colocada no plural, porque aleluia significa Yahvé seja louvado, e não existe nenhum outro Yahvé a não ser Deus. Todas as vezes que você lê essa expressão nas Escrituras, ela está no singular, porque se refere ao nome do único e verdadeiro Deus, o Deus pactual, Yahvé, que se apresenta ao seu povo como Salvador. E essa é a expressão máxima: Yahvé seja louvado. Portanto, o salmista aqui, logo de cara no salmo, expressa que o Deus do pacto, o Deus que veio ao seu povo para salvar o seu povo lá no Êxodo, Ele é digno, merecedor, e é Ele que deve ser adorado e louvado nas nossas vidas. Quando o salmista usa essa expressão, de maneira implícita, ele faz o povo de Deus lembrar-se que Deus proporcionou ao seu povo a redenção, e que Deus proporcionou ao seu povo então acesso à sua presença. E é por isso que Deus deve ser louvado, porque a redenção, ela nos é dada gratuitamente, ela nunca, jamais será merecida por nenhum ser humano. Nada que façamos poderia mover os braços poderosos de Deus para nos salvar. E veja que ao expressar assim, o salmista, ele deixa para o povo da aliança claro que Deus não precisa salvar o seu povo. Deus fez isso porque entrou com ele num pacto de vida,
o pacto da graça, e sendo então um fruto da graça, daquilo que Deus oferece ao seu povo, nada pode ser mais adequado do que louvar a Deus, expressar a Ele os louvores que Ele tanto merece. A salvação, então, percebe-se que ela chama atenção somente para Deus. A maneira como a Bíblia descreve a salvação, ela elimina toda a glória humana, toda a empáfia do ser humano que acha que pode alguma coisa diante de Deus. A Bíblia deixa muito claro que ao Senhor pertence a salvação, como vemos o profeta Jonas falando no capítulo 2, verso 9. Paulo deixa muito claro que a salvação não é algo que nós realizamos para que não haja glória humana, Efésios 2, 9. O salmista então, ao expressar o voto de louvor ao Deus do pacto, quer que o verdadeiro louvor, o genuíno louvor, brote em nossas vidas, para que nós elogiemos a Deus então, pelos benefícios que Ele nos dá no seu santo pacto. Por isso, o salmista continua o salmo dizendo: louvai servos do Senhor. Agora, de maneira específica, ele foca essa chamada adoração aos levitas, que eram servos do Senhor na antiga aliança. Deus havia separado a tribo de Levi das 12 tribos de Israel, para que aquela tribo não tivesse herança de terras, mas Deus fosse a sua herança, e espalhou aquela tribo entre as 12 tribos, para que eles pudessem aprender a louvar a Deus e serem ensinados na sua santa lei. E aqui o salmista então conclama estes que eram responsáveis por ensinar o povo a palavra e direcionar o povo no louvor, na adoração, a virem diante de Deus e adorá-lo como é o direito de Deus. Veja que essa chamada dos levitas, de maneira inclusa, está aqui todo o povo de Deus. Eles seriam liderados por esses sacerdotes, por esses homens santos separados, líderes da adoração, a levar todo o povo à presença de Deus e a adorar a Deus. Essa chamada então não era somente para aqueles homens que se dedicavam exclusivamente ao culto. O dever de louvar a Deus, o dever de adorar a Deus, é um dever de todos os homens, mas sobretudo de todos os eleitos de Deus. A Bíblia é muito clara ao afirmar que todo ser humano foi criado para a adoração a Deus, para a glória de Deus. No entanto, nós sabemos que o ser humano faz questão de esquecer que o motivo da sua criação é a adoração, é a glória. Por isso essa chamada adoração nos lembra: há um santo culto a ser prestado. Veja que esta mesma lógica nos é apresentada em Êxodo 20, quando nós tratamos do quarto mandamento, que refere-se ao dia do culto. Deus começa dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Se nós não tivéssemos, por causa da nossa carne, natureza pecaminosa, a dificuldade de adorar a Deus, o desprezo pelas coisas de Deus, não seria necessário que estas exortações, essas chamadas existissem. Elas existem para o nosso bem, porque nós, ao invés de termos alegria indizível no culto, estarmos cheios de prazer em Deus e nas coisas de Deus, a adoração para nós muitas vezes é enfadonha, é algo que é escanteado para o segundo plano. E aqui o salmista, ao chamar os levitas e o seu povo para adoração, ele lhe faz lembrar de que a adoração é o ponto auge da vida de todo ser humano. E veja que essa adoração não é de qualquer maneira. O salmista diz: louvai o nome do Senhor. Ou seja, aquele que deve ser louvado e adorado é o próprio Deus, aqui representado pelo seu nome. Quando nós falamos do nome de Deus, logo nos vem à mente os títulos e nomes de Deus espalhados pelas Escrituras: Yahvé, o Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, o Deus proverá, o Senhor é a nossa bandeira, e entre outros, Pai, Filho, Espírito Santo. Sim, esses nomes que apresentam o ser de Deus devem ser louvados, mas você deve se lembrar que o salmista é um hebreu,
E na cultura do Oriente Próximo, nome é mais do que a titulação que se dá para uma pessoa. O nome naquela cultura tem a ver com atributos e obras das pessoas. Por exemplo, nós temos lá no Antigo Testamento 2 gêmeos que nasceram, né? Esaú. Esaú tem esse nome porque diz o texto bíblico, ele era ruivo. Então a palavra Esaú, que significa vermelho, foi dado àquele homem porque apresentava para um dos seus atributos, ser ruivo. O seu irmãozinho, né, que quando estava nascendo agarrou Esaú pelo calcanhar, recebe o nome de Jacó, que tem a ver com as suas obras. Ele era um suplantador, tanto que mais adiante ele rouba o direito de primogenitura do seu irmão. Ou seja, o nome tem a ver com atributos e obras. Quando o salmista nos chama a adorar a Deus no seu nome, ele quer que nós adoremos a Deus elogiando os seus atributos. Ou seja, é falar com júbilo dos atributos de Deus, da sua onipresença, da sua onipotência, da sua onisciência e de cada um dos atributos de Deus, mesmo aqueles que nos são mais chocantes, como a sua justiça, que condena os ímpios que não se dobram diante de Jesus ao inferno. Quando Paulo vai falar da eleição no capítulo 9 de Romanos, ele diz que Deus preparou vasos de ira para demonstrar a sua justiça e a sua justiça ser louvada pela punição desses vasos de ira. Até mesmo a justiça de Deus, que é algo que embaralha a cabeça das pessoas, deve ser louvada. Todos os atributos de Deus devem ser elogiados. Mas não só os atributos, as obras de Deus. Mas veja a lógica dele, ele começa com os atributos de Deus e depois passa para as suas obras. Por que isso? Porque nós tendemos a louvar a Deus por aquilo que Ele faz por nós e não por aquilo que Ele é. Mas Deus deveria ser, em primeiro lugar, louvado por nós por aquilo que Ele é. O próprio Deus, Criador, sustentador, Pai dos seus eleitos. Ou seja, nós deveríamos, em primeiro lugar, louvar a Deus não por aquilo que Ele faz por nós ou deixa de fazer por nós, mas pelo que Ele é. Mas certamente suas obras devem ser louvadas. E a Bíblia diz que há duas obras de Deus: a criação e a sua providência. A criação é aquela obra pela qual Ele cria todas as coisas no espaço de 6 dias, do nada, e tudo muito bom. A criação, meus irmãos, em toda a sua complexidade, vastidão e beleza, louva a Deus. É interessante que hoje os ímpios não entendem isso, mas aqueles que são ímpios sinceros, eles conseguem perceber isso. Não é segredo para ninguém que o seu pastor é metido a pescador, né? E uma certa vez eu estava com um amigo diácono pescando aqui na região de Angueretá, ali na fazenda do Luciano, alguns devem conhecer, né? Ali debaixo da ponte de Angueretá, e um ímpio, que é o Léo, que é um andarilho que mora por ali em certa parte do ano, ele foi ao nosso campamento à noite, e a gente observando as estrelas, ele falou assim: rapaz, como que Deus é grande em fazer tudo isso? Um bêbado, um ímpio, um homem que vive bêbado, mas que é honesto e consegue perceber que nada disso poderia ter vindo ao acaso. Mas Deus também deve ser louvado pela sua providência, que é a obra pela qual Ele, na sua infinita sabedoria e poder, preserva e governa todas as suas criaturas e as ações dela para a sua glória. Ou seja, o Deus que nós servimos, Ele não somente criou todas as coisas, Ele sustenta, governa todas as criaturas, todas as coisas, todas as ações delas. O Senhor Jesus ensina isso em Mateus 10, 38 e 39, que Ele diz que os pardaizinhos se vendem por moedinhas que não valem nada, mas os pardaizinhos só morrem porque Deus assim o permite. Ele inclusive chega a dizer que o cabelo da nossa cabeça está contado. Mesmo aqueles que têm pouco cabelo, tem muito cabelo, né? Não dá para contar. E Deus conta o cabelo de todos, até de quem tem aí as longas tranças da Rapunzel.
Ou seja, Deus na sua providência deve ser louvado. Imagine governar todas as criaturas, todas as ações delas. Ontem no curso de catecúmenos eu fiz até uma comparação interessante, né? Você já pensou o que é uma bomba atômica? A bomba atômica é a fissão do átomo. Todos nós somos formados de átomos. Por que nós não viramos bomba atômica? A bomba de hidrogênio é fusão do átomo. Todos nós somos formados por átomos. Por que nós não viramos bomba de hidrogênio? Pense nessas coisas. Porque Deus governa todas as coisas pela palavra do seu poder. Elas só existem e não param de existir porque Ele assim governa o mundo. E Deus deve ser elogiado por isso. Por isso o salmista continua: bendito o nome do Senhor agora e para sempre. Ou seja, já que Deus é assim, a única coisa que serve para fazermos é elogiar, louvar a Deus. E aqui, queridos, eu tenho que corrigir um erro de percurso da igreja dos nossos dias. A igreja dos nossos dias acha que louvor é música. Louvor não é música. Nós temos música que são louvores, como nós cantamos aqui hoje. Nós temos música que são confissões de pecado. Sabe o que são as músicas dentro da igreja? Orações cantadas. Louvor é ao contrário ou diferente de música. Louvor é quando nós elogiamos a Deus, seja na música, seja numa oração, seja numa pregação, seja na nossa vida. Louvar significa elogiar. O salmista diz então: elogiem a Deus, elogiem, Deus é digno de elogio, agora e para sempre. Veja que ao dizer agora e para sempre, ele faz um lapso temporal. Aquela geração, a sua geração, é chamada para adorar, elogiar a Deus aquele tempo, naquele tempo. E o para sempre indica para as gerações futuras, que deveriam também igualmente louvar a Deus. E disso nós depreendemos alguns princípios preciosos para a vida de louvor. O primeiro princípio é que cada geração tem a responsabilidade de louvar a Deus enquanto vive. O tempo de se louvar a Deus no nosso corpo é enquanto vivemos. Por isso os salmistas diziam que o Sheol não louva a Deus. Ou seja, quando o nosso corpo estiver no ventre da terra, o nosso corpo não vai louvar mais a Deus. Ainda que a nossa alma esteja na excelsa glória louvando a Deus, mas o corpo não louvará a Deus. Então, cada dia e cada momento de culto é um momento de louvar a Deus, de elogiar a Deus. O segundo princípio paradigmático que aprendemos aqui é que no deserto da existência nós devemos viver uma vida de louvor e não de murmuração. Lembre-se que o salmista está tomando como pano de fundo para esse salmo o êxodo, a grande salvação do povo de Deus e a levada desse povo até a terra prometida. E o que aquele povo fez entre o Egito e até a entrada de Canaã foi uma e única coisa: reclamar de Deus, murmurar de Deus, falar mal de Deus. Ou seja, a vida do crente não é reclamar de Deus, não é falar mal de Deus, é elogiar a Deus. A vida do crente não é de murmuração. Aqueles que são murmuradores profissionais têm que colocar sua barba de molho, porque assim como os murmuradores profissionais do deserto não entraram na terra prometida, e diz o autor de Hebreus que não foram salvos, aqueles que são murmuradores profissionais dentre o povo de Deus também não haverão de ser salvos. A vida de louvor é que demonstra a verdadeira salvação das nossas vidas. Outro princípio importante que temos aqui: se é para louvarmos a Deus agora e para sempre, alguém tem que ensinar a nova geração a louvar a Deus. Eles não aprenderão a louvar a Deus do nada. Nenhuma criança vai aprender a ler e escrever deixado lá as línguas, a não ser um gênio, coisas que são fora do escopo normal. Mas, meu amigo, todo mundo tem que aprender as coisas.
E ele então incute aqui a responsabilidade que deveria existir nos pais de ensinar o louvor a Deus aos seus filhos, na perspectiva correta, da maneira correta de adorar a Deus. E veja, queridos irmãos, que isso aponta para uma realidade superior, ulterior em relação à salvação. Nós devemos adorar a Deus aqui e agora, mas um dia o adoraremos para sempre. Interessantemente que o salmista está nos chamando a ter deleite em Deus, elogiar a Deus, louvar a Deus, e aqui nós temos algo belíssimo, porque aqueles que não têm essa familiaridade, esse desejo de fazê-lo aqui, o que essas pessoas vão de fazer no céu, se o céu é um constante culto a Deus? Já pensou nisso? Se você não gosta de futebol na sua casa, o que você vai fazer no estádio, por assim dizer? Então, se nós aqui hoje adoramos a Deus, nós o fazemos de maneira imperfeita, mas haverá um tempo que será perfeito, o para sempre. Mas se nós não adoramos a Deus aqui de maneira nenhuma, haverá um tempo que nós continuaremos não adorando a Deus de maneira nenhuma. Pelo contrário, receberemos a punição de Deus. Por isso ele diz: louvem a Deus, é agora e para sempre. Mas onde o nome de Deus deve ser louvado? Verso 3: do nascer do sol até o seu ocaso, de leste a oeste. Leste a oeste significa em todos os lugares. Ou seja, não existe lugar nesse mundo em que Deus não deva ser louvado. Em todos os lugares onde há seres humanos, Deus deveria ser o único objeto de louvor e de adoração, e lá deveria se prestar o santo culto. No entanto, nós sabemos que Adão, nosso primeiro pai, ele fez questão de se desviar de Deus e levou-nos junto com ele, porque era representante do pacto de vida pelas obras. Paulo diz isso em Romanos 5,12, que por um só homem entrou a morte no mundo, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todos os homens, eles deixaram de louvar a Deus, e substituíram o louvor ao verdadeiro Deus, por falsos deuses, por si mesmos. E é por essa questão que lá no Antigo Testamento, lembre, nós estamos celebrando o Êxodo aqui, Deus fez questão de separar um povo exclusivo para ser seu, para louvar a Ele, prestar a glória devida ao seu nome. Mas veja então, nós no Antigo Testamento, onde era adorado a Deus, estava sempre circunscrito a Israel. E a ordem é para se louvar a Deus em todos os lugares. O louvor era limitado. Então, como que essa ordem pode cumprir-se? Só, única e exclusivamente, através da promessa de Deus a Abraão, de que em Cristo Jesus as famílias da terra seriam benditas e as famílias da terra adorariam a Deus. Portanto, é na nova aliança que essa ordem é cumprida. O louvor agora, depois de Cristo vir, morrer, ressuscitar e estar nos seus altos céus, de onde manda nos céus e na terra, o louvor agora não é restrito mais a um lugar, ele expandiu-se por toda a terra. As famílias da terra louvam a Deus, todas as nacionalidades podem lá receber o Evangelho e louvar e adorar esse verdadeiro Deus. Portanto, a igreja, o Israel de Deus do Novo Testamento, é que cumpre essa ordem. Mas veja, nós o fazemos de maneira ainda imperfeita, ressalto, porque hoje não são todos os homens que adoram e louvam a Deus. Então, quando essa ordem há de ser cumprida de maneira plena e final? Paulo resolve isso em Filipenses 2, do verso 8 ao 10, quando ele diz que quando Jesus voltar, todos os joelhos hão se dobrar diante de Cristo, e todos os homens confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, Deus ainda está esperando por todos os homens dobrarem ante ao escabelo dos seus pés e adorarem a Cristo como Senhor. Hoje há uma esperança, hoje há um olhar para o futuro, de quando isso vai acontecer. Então o salmista nos chama: venham louvar agora, não esperem aquele dia. Do verso 4 ao 6,
ele nos dá motivos para louvarmos esse Deus. O motivo é que Deus é excelso. Como se não bastasse a ordem, a obrigação natural de criaturas para obedecer e adorar a Deus, o salmista se propõe a nos dar motivos, geralmente aqui nos motivando realmente a adorar a Deus, mostrando assim: veja a grandiosidade desse Deus. Se você não foi convencido até agora, eu quero te dar mais motivos. Por isso ele diz: Deus é excelso. Ser excelso significa ser sublime, elevado. Ele mostra então que Deus está acima de todas as pessoas, todas as criaturas, todas as nações, todas as coisas. Nenhuma coisa neste mundo se compara a Deus, nenhuma pessoa deste mundo se compara a Deus. Deus é sublime por natureza. Ainda que nós olhemos para os seres humanos e vejamos alguns que são notáveis e poderosos e que são considerados alguém neste mundo, nenhum deles tem por essência e natureza própria sublimidade, glória própria. Deus, pelo contrário, ele tem glória em si mesmo. Ele é pura glória, ele é excelso ao extremo. Por isso o salmista aqui faz questão de mostrar que quando Deus é excelso, ele não tem limites. Nós estamos tratando aqui de um dos atributos de Deus chamado infinitude, ou seja, Deus não é circunscrito ao espaço, Deus não tem começo e nem fim, Deus é infinito. Pensa aí, o que é ser infinito? Você consegue explicar? Não, então vai louvar a Deus, porque Deus é algo que você nem consegue explicar, e já deveria nos fazer temer, tremer, e nos fazer cair de joelhos em louvor, em adoração a esse Deus. E o salmista então, para nos dar coisas palpáveis, ele diz: Deus é maior do que as nações. Veja que naquela época havia nações poderosas, nações que dominavam o mundo. Hoje nós temos nações ainda mais poderosas, que poderiam destruir o mundo com as suas bombas atômicas. Mas o salmista diz: Deus está acima das nações. Elas não se comparam ao poderio de Deus. Por isso, os textos sapienciais dizem que Deus inclina o coração dos reis e dos homens como Ele quer, porque Ele é puramente soberano sobre o mundo e sobre as nações. O Salmo 2 diz que as nações, quando querem se rebelar, Deus ri, Deus zomba. O que pode fazer o mortal contra o imortal, o pequeno contra o grande? Medite nisso. Quão grandes nações nós temos, não podem ser comparadas a Deus. O profeta Isaías diz que as nações são como gotinhas de água diante de Deus, que elas são como grãozinhos de areia perante Deus. E é isso que o salmista quer nos mostrar. Louve a Deus por essa sua característica lindíssima da sua infinitude, do fato dele ser excelso, acima de todas as coisas. E veja, diante disso, quão grande é a nossa insignificância diante de Deus. Meus irmãos, é um tanto quanto absurdo ver o orgulho, a empáfia das pessoas dos nossos dias, que se julgam serem o centro das coisas, das atenções. Quantas igrejas as pessoas estão falando assim: ponha Deus na parede, exija de Deus isso ou aquilo, você é isso, você é grande, você é bom, você... A Bíblia mostra o contrário. Nós somos insignificantes diante de Deus. Tanto que o salmista no Salmo 8, verso 2, ele diz: Senhor, o que é o filho do homem para que o visites? O que é o homem para que o Senhor se lembre dele? Ou seja, quem somos nós diante do Senhor? E aí, para que você entenda ainda mais, ele diz: a glória de Deus está acima dos céus. A glória de Deus refere ao seu brilho, ao seu peso, à sua magnitude. Como é difícil nós captarmos a glória de Deus, Deus nos dá uma ajuda. Lembre-se que este texto tem como pano de fundo o Êxodo. Lá no Êxodo, quando Deus tirou o povo, um povo que estava acostumado a falsos deuses, deuses que eles podiam tocar, manusear, quebrar, pôr debaixo deles para levar embora,
Deus se mostrou diferente. Ele se mostrou diferente ao falar com o povo lá no Monte Sinai, sem aparência visível nenhuma, ou seja, sem nenhuma forma física, natural que seja dele. Como o povo teria dificuldade de entender isso, Deus deu àquele povo um penhor físico, ao que eles pudessem, de maneira mínima, captar a glória, a essência, o poder de Deus. Deus deu a eles uma nuvem, que era chamada de Shekinah, glória, que durante o dia era uma coluna de nuvem, para poder fazer com que o povo andasse sem se fatigar, e à noite uma coluna de fogo. Aquela glória Shekinah, mais adiante na história da redenção, quando o povo constrói o tabernáculo e posteriormente o templo, quando ela baixa no tabernáculo e no templo, ela enche de tal maneira o tabernáculo e o templo que ninguém podia chegar perto. Tão excelso e glorioso que Deus é. Daí o escritor sacro dizer assim: nem o céu dos céus podem te conter, Deus, nem o céu dos céus. Ou seja, o Senhor é tão glorioso, nós não conseguimos entender isso, que nada nesse mundo poderia contê-lo, aprisioná-lo, colocá-lo dentro de uma caixinha. O céu, que era a maior coisa que eles podiam ver, já que eles não tinham conhecimento do vasto universo, não tinham instrumentos para isso, ou seja, a maior grandiosidade que estava diante deles, que ocupava toda a esfera, ele fala assim: nem isso aí é tão grande quanto Deus. As estrelas brilhantes, tão gloriosas, tão lindas, os planetas, as galáxias, as constelações que eles viam, Deus sobrepuja todas essas coisas. Por isso o verso 5 e o 6 são uma pergunta retórica do salmista, como se ele perguntasse assim: o que nós podemos comparar Deus? Quem é semelhante a Deus? Isso é uma pergunta retórica. Ele quer que você e eu falemos assim: nada. Não tem nada para comparar Deus. Deus não pode ser comparado a nada e nem a ninguém. A Escritura, nas suas páginas, demonstra que Deus é incomparável. Apesar, meus irmãos, da pergunta ser retórica, o salmista faz. Por quê? Porque tanto aquele povo era pecador, que mesmo não vendo nada de Deus, fez uma imagem provocando Deus a ira, né? O povo fez uma imagem lá de um bezerrinho e falou assim: isso aqui é Deus. O salmista sabia que o coração do homem é por natureza idólatra. É engraçado que a gente gosta de falar mal das igrejas que têm imagem e que estão adorando aquelas imagens, mas nós temos que falar mal de nós mesmos. Deus mostra que o coração do homem, como disse Calvino, é uma fábrica de ídolos. E piores são aqueles ídolos que nós fabricamos no coração e não vemos, e nos cegamos e adoramos a eles como se fossem Deus. Ora, porque nós somos assim, o salmista está fazendo a pergunta: você vai comparar Deus com quem? É com esses ídolos? É com os ídolos do seu coração? Não. Você vai representar Deus como? Não tem representação a não ser o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pare e pense. Imagine um ser que está em todos os lugares ao mesmo tempo, que preenche o espaço repletivamente. Como você representaria isso numa figura? Pense num ser que tem todo o poder. Como você representaria isso numa figura? Pense num ser que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Como você representaria isso numa figura? Não tem jeito. Então o que representa Deus diante de nós? Cristo Jesus, o Salvador. Ele é Deus encarnado, nele reside a plenitude da divindade. De resto, nada pode ser comparado a Deus, nada pode ser visto como Deus. E veja que o salmista faz questão de nos mostrar uma coisa: o trono de Deus está nas alturas. Quando ele diz assim, ele quer aqui nos instilar a humildade e a consciência de que, meus irmãos, Deus é muito infinito, muito distante de nós. Lembre-se que Jesus quis fazer isso conosco ao nos ensinar a orar. A gente esquece disso, né? Jesus começou a nos ensinar a orar falando: Pai nosso, que estás
Não é na terra não, nos céus. Ou seja, assim como a terra se distancia do céu, Deus se distancia de nós. Todos os tronos terrestres, todas as variações terrestres, tudo isso é abalado, mas Deus é inalcançável. O seu trono está nos céus. Ou seja, nada pode abalar o seu poder, nada pode usurpar de Deus o que Ele é, nada pode trazer Deus para perto de nós, tamanha a infinita distância que há entre nós e Ele. Claro, nada a não ser Jesus. Os seres humanos, os tronos humanos estão sempre na terra. Nós somos criaturas que passam, que nascem, crescem, desenvolvem, morrem e rapidamente. Você lembra o nome do seu tetravô? Não, né? Você conheceu? Não. Passou, né? Você vai passar. O trono de Deus está nos céus, não passa. Quando não havia nada, Ele reinava. Quando existe todas as coisas que Ele fez, Ele reina. E Ele vai reinar para sempre. O seu trono está nos céus. Mas olha que coisa interessante. Mesmo tão grande, e essa característica dele de estar nos céus é chamado de transcendência, ou seja, Deus não é confundido com as suas criaturas. Muito comum hoje, né? As pessoas falam, Deus está na pedra, Deus está nos animais, Deus está... Não, Deus está nos céus, Deus é transcendente. Mas mesmo sendo transcendente totalmente outro, diz o texto aí, Ele se inclina para ver os céus e a terra. Eu quero só ilustrar isso para você tentar captar o que o salmista está dizendo. Imagine que você conheça uma pessoa que tem 3 metros. Eu sei, é difícil, né? Os tempos bíblicos já passaram. 3 metros. E essa pessoa vai dar um abraço numa criancinha lá de 40 centímetros, 50 centímetros, que está ali no chão. O quanto que ele tem que curvar-se? Ou seja, o gigante precisa se curvar, se condescender, ou condescender com aquela criaturinha. Essa ilustração pobre dá a mínima ideia do que o salmista está falando. Ou seja, o que ele está falando é, Deus é tão elevado, que Ele precisa se encurvar para ver o céu e a terra. E veja, meus irmãos, que isso é uma linguagem figurada. Por quê? Porque Deus é espírito. Deus não tem como se encurvar. Deus não tem braço, Deus não tem perna, Deus não tem tronco. Ele está usando uma figura antropopática para nos mostrar o quê? Olha, Deus ultrapassa a nossa capacidade de discernimento de tal maneira que a única forma que eu consigo dizer que Deus se importa conosco é Ele se encurva, Ele é condescendente para conosco. E aqui o salmista sai da infinitude e da transcendência de Deus para aquilo que nós chamamos da imanência de Deus. Deus se faz presente na vida da sua criatura e da sua criação. Ainda que Ele seja santo, ainda que Ele seja totalmente diferente de nós, como o reformador Martinho Lutero gostava de chamar Deus, o Deus abscôndidos, o Deus totalmente outro, o Deus que é totalmente diferente das suas criaturas. Mesmo assim, Ele não deixa a sua criação à sua sorte. Há nos nossos dias algo muito comum de dizer que Deus pode até ser o Criador, mas que Deus deu uma criação e deu a cordinha lá na criação e deixou a criação andar por conta própria. Esta verdade aqui, dizendo que Deus se inclina, é contrária a isso, dizendo que mesmo Deus sendo quem Ele é, Ele ainda se importa com a sua criação. Ele não precisava, mas Ele faz isso. Deus é excelso, mas Deus se importa com a sua criação. Como? Que criação que eu quero dizer e que o salmista quis dizer? Versos 7 a 9. Deus exerce misericórdia. Veja que ele descreve: Ele ergue do pó o desvalido e do monte de lixo o necessitado. Esse verso mostra que Deus se importa com a sua criatura racional, o homem, de maneira que Ele enxerga o homem como proscrito.
A ideia do salmista é de um homem aqui, de uma pessoa que não pode se ajudar. Essa pessoa está numa condição baixa, que não tem capacidade de fazer nada por si mesma. E veja que ele diz literalmente que essa pessoa está no pó. Ou seja, ele nos lembra da nossa origem humilde. Sim, o homem de fato, quando criado, era a coroa da criação. O homem era a criação esplendorosa de Deus. Mas essa criação esplendorosa de Deus vinha do pó. Pó que é muito importante, não é? Eu sei que eu já fiz esse exemplo, mas me perdoe. As nossas irmãs aqui são bem aciadas, né? Gostam de limpar suas casinhas. O que elas fazem com o pó que elas tiram lá todo dia? Põe num potinho e escreve lá, pó da segunda-feira. Agora eu vou orar por ele. Agora eu vou, prestar homenagem para o pozinho da segunda-feira. Não, é tão significante, sendo irônico, tão significante, que ela põe no saco de lixo, dá o nó e joga lá fora para o lixeiro levar. Ou seja, o homem é pó, insignificante. Curiosamente, eu já disse aqui, né? As pessoas hoje têm a cara de pau de cantar na igreja. Você tem valor. O valor que nós temos não é intrínseco. Nós somos pó. E veja que nós não só somos pó, nós somos desvalidos. Ele diz o desvalido. Sabe o que é um desvalido? É alguém que não tem valor. Essa palavra aponta para uma pessoa que está no pó, não tem valor, e por isso ninguém a protege, ninguém cuida dela, ninguém está nem aí para ela. Ou seja, o salmista está descrevendo uma pessoa numa condição tal que ela não consegue fazer nada por si mesma, e ninguém pode fazer nada por ela. Uma situação calamitosa. Mas veja, há um grande mas Deus vem até ele, salva, ergue do pó o desvalido. Lembre-se que o salmista tem como plano de fundo o Êxodo. Então de quem que o salmista está falando aqui? Dos eleitos de Deus, do povo que Deus escolheu para a sua salvação. Ou seja, Deus não faz isso para todas as pessoas. Deus faz isso para aqueles que Ele escolheu na eternidade, tirá-los desse pó, salvá-los dessa condição de sem valor. E veja que a ilustração bíblica perfeita disso, além do Êxodo, é Jó. Jó é a ilustração perfeita do que era o homem, do que o homem se tornou e do que o homem precisava em relação a Deus. Jó era muitíssimo rico, assim como o homem criado lá no jardim de Deus, dominava o Oriente, o maior do Oriente, assim como Adão lá dominava a criação. No entanto, tanto Adão quanto Jó caem e vão parar no pó, no monturo, no lixo, e de lá não podiam sair. Seus amigos não podiam ajudar, até a mulher de Adão não poderia, e nem a mulher de Jó, que disse amaldiçoa o seu Deus e morre. Mulher legal essa, hein? Mandou ele abandonar a fé. Bom conselho. O que eles podiam fazer? Nada, no pó, sem chance, até que Deus veio e os ajudou, os reergueu, os tirou do pó. E é isso que Deus fez com Jó, que Deus faz com o ser humano pela sua misericórdia. Este salmo aqui apresenta para nós o evangelho. O homem é pó, o homem está no lixo, o homem é pecador, e o que ele pode fazer para se salvar? Nada. Quem pode salvá-lo? Ninguém, a não ser Deus. Por isso logo em seguida ele põe aí a figura do monturo, do lixo. Monturo era onde eles julgavam o lixo, o lixão. E aqui essa pessoa era descrita como vivendo no lixão. Hoje nós conhecemos pessoas aí que têm profissões que vão lá no lixão, pegam coisas para poder reciclar, né? Não, essa aqui são aquelas pessoas que a gente vê lá, né, aquelas propagandas de Médicos Sem Fronteira e por aí vai lá na televisão, com aquelas criancinhas lá que moram no lixão, que comem do lixão, que vivem do lixão. A cena que ele está aqui transcrevendo, pintando diante de nós, é um homem que mora no lixo, que se alimenta do lixo, que está descartado no lixo. Uma pessoa de tanta necessidade
que o lixo é o seu luxo, que ninguém vê, ninguém importa, que tem necessidades profundas. E há alguma chance para essa pessoa? Sim, quando Deus olha para ela. Deus se importa com o ser humano nessa condição. Essa figura desesperadora do salmista é a figura de todos nós que somos eleitos de Deus e fomos salvos por Jesus Cristo. Lembre-se, o Êxodo aponta para a morte do Cordeiro que livra o povo de Deus, que era lixo e pó, do Egito, da escravidão, que aponta para a verdadeira escravidão do homem, do pecado, o pó da natureza humana, o lixo de viver preso por Satanás, andando segundo Satanás. Jesus vem e resgata-nos desse império das trevas, como diz Paulo. Jesus vem e nos tira desse lixo do pecado, dessa lama que nos envolve e que nós nos refestelamos nela sem conseguir sair. Meus irmãos, essa descrição é a descrição de todo ser humano, servindo ao diabo no lixo, sem nenhuma chance de autossalvação, mas precisando da tremenda salvação que vem só de Deus. Quando Deus olhou para você, você não era uma Barbie ou Ken bonitinho e bonitão que você merecia ser escolhido. Você era lixo e pó. Deus te amou quando você era lixo e pó. Não havia nada em mim e você que movesse Deus a nos escolher. Essa é a realidade do Evangelho. E veja que Deus é tão maravilhoso e nos salva de maneira tão extraordinária, que Ele manda o seu Filho para o lixo para nos salvar. Um Filho que sai do céu, do palácio celestial, da abóbada celeste, da glória eterna, do meio dos louvores, e vai para onde? Para o lixão, para salvar pecadores. Esse é o Deus que se importa com o seu povo. O salmista continua descrevendo isso, mostrando o que? Deus vai além de nos tirar do lixo. Verso 8: para sentar ao lado dos príncipes, os príncipes do seu povo. O salmista descreve essa ação de Deus de maneira ainda mais surpreendente. Convenhamos, uma pessoa sair do lixão, necessitado, e se tornar alguém de situação, é uma coisa notável, não é? A gente dá valor e a gente assim fica embasbacado com pessoas assim, não é? E o Brasil é tipo disso, né? Silvio Santos saiu lá da marginal lá para se tornar o que ele se tornou. E nós temos muitos aqui que estavam lá, jogados lá, e se tornaram, entre aspas, pessoas importantes, príncipes, entre aspas, né? Ou seja, isso é tão antinatural, isso é algo tão inusitado, que o salmista quer descrever a nossa salvação como algo que é assim: tirar alguém do lixão e fazê-lo assentar-se no meio dos príncipes, no meio dos poderosos, dos governantes. E veja que ele diz no meio dos príncipes do povo de Deus. Não são os príncipes desse mundo que não amam a Deus, que não se importam com Deus, que não querem saber do louvor de Deus. São os príncipes do povo de Deus, homens nobres, piedosos, homens que têm valor, porque eles são fiéis a Deus. Essa ação seria impossível aos homens, mas pelo poder soberano de Deus, é isso que Deus faz. Alguém que precisa de ajuda e não pode fazer nada, e que ao invés de receber uma ajuda temporal pequenininha, sai do lixo para a nobreza, assentado no meio dos príncipes do povo de Deus. Isso aponta para a ação poderosa de Deus em nos redimir, em nos salvar. Deus ajuda o seu povo eleito no pecado e os tira do lixo para a nobreza. É interessante. Você já notou na parábola do filho pródigo de onde que ele foi salvo? Quando o filho pródigo caiu em si, ele estava comendo as alfarrobas dos porcos. Ele estava no meio do chiqueiro comendo comida dos porcos. Então ele estava onde? No lixo. Ou você acha que porco lá era tratado a pão de ló como hoje? Estava no meio do lixo. E quando ele volta para casa,
o seu pai faz questão de lhe fazer duas coisas: lhe pôr o anel no dedo e a sandália no pé. Sabe o que significa isso? Retomou a sua nobreza, ele voltou a ser nobre. E assim Jesus ensinou para a gente o que é a salvação, como esse salmo. Nós saímos do lixo para a nobreza. Por isso Paulo, ao escrever aos Efésios, ele diz que quando nós cremos em Cristo, nós somos assentados nas regiões celestiais com Cristo e já reinamos com Cristo. Ou seja, Jesus nos tira do lixão para a nobreza, nos tira do meio do pecado de Satanás e nos assenta nos céus espiritualmente, no meio dos servos de Deus, dos príncipes de Deus, dos santos anjos de Deus. Por isso Calvino, ao comparar a Santa Ceia e a vida cristã, ele dizia que quando nós cultuamos a Deus, não é o céu que desce, somos nós que subimos para a Assembleia Celeste espiritualmente, porque lá é o nosso lugar, um lugar de nobreza. O que Deus faz ao salvar o homem é tirar o homem do monte de lixo e fazer com que agora a sua imagem e semelhança, a imagem que tornava o homem realeza da criação, seja restaurada. Ou seja, nós somos restaurados à nobreza que tínhamos antes da queda. Recuperamos por meio de Cristo. E isso, ainda que não tenha acontecido de maneira plena, por isso a teologia reformada chama isso de já e ainda não. Isso é certo, mas ainda não aconteceu plenamente. Isso acontecerá quando Cristo voltar na sua glória. Nós reinaremos com Cristo para todo sempre. O louvor vai ser agora e para sempre. O reinado é agora e para sempre. Mas pastor, isso parece impossível. E é para o ser humano. Por isso que Jesus disse que é impossível nós nos salvarmos, mas o que é impossível ao homem é possível para Deus. E veja que ele fecha o salmo então descrevendo uma coisa impossível: faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Ou seja, o salmista mostra que Deus faz coisas impossíveis ao homem para a nossa salvação. E aqui eu quero deixar bem claro na mente e no coração de cada um de nós, que a salvação é algo impossível para nós. Eu quero apresentar para vocês o caminho de salvação sem Jesus. O caminho da salvação sem Jesus é fazer o que Adão deveria ter feito no Éden: obedecer plenamente a Deus. Só que tem um problema: como Adão desobedeceu, pesa sobre nós a maldição do pacto, que é também a ira de Deus, a morte de Deus. Então, para um homem hoje ser salvo sem crer em Jesus, é necessário que ele faça duas coisas impossíveis. Primeiro, que ele obedeça a Deus de maneira perfeita. Nenhum de nós obedece a Deus de maneira perfeita, porque nós nascemos pecadores. O único que podia fazer isso junto com a sua esposa era Adão, e não fez. Hoje eu e você nascemos imperfeitos, nós não podemos fazer isso. Veja, quantos pensamentos impuros e maus você já teve hoje, e você tem durante a sua vida? Isso prova que você não pode se salvar. Você é um pecador, dentro de você é maldade. Você não pode obedecer a Deus. Você não dá conta de obedecer a Deus. Por isso que quando Josué foi morrer, ele falou com o povo assim: ó, vocês não podem servir a Deus. E não pode mesmo. Por nós mesmos ninguém pode servir a Deus. A segunda coisa necessária é sofrer a ira de Deus. Como se não bastasse obedecer a Deus de maneira perfeita, que é impossível, é preciso que nós soframos a ira de Deus e ainda permaneçamos vivos. Tem como? Não. Não para a gente. Quem fez isso? Jesus. Obedeceu plenamente e suportou a ira de Deus. Daí vem a nossa salvação. Deus fez o que é impossível, possível. Impossível para nós, mas possível para Deus.
E ele então expressa isso com algo que naquela época, né, era algo difícil. Uma mulher estéril que tinha filhos. E veja que toda a história da redenção, Deus fez mulheres estéreis, abençoadas pela graça, terem filhos, para que o Salvador verdadeiro viesse. Sara, Rebeca, além de outras mulheres que não estão diretamente ligadas à salvação, como a mãe de Sansão, Ana, que inclusive esse verso é uma citação do que Ana falou, que ela era estéril e Deus fez ela uma mãe de filhos. Nós temos Isabel, que é tia de Jesus, e quiçá a própria Maria, que apesar de não ser estéril, era virgem e concebeu do Espírito Santo algo que era impossível. Ou seja, toda a história da redenção, Deus está mostrando: eu faço o impossível para salvar vocês. Quem tem poder sobre a salvação sou eu, não é vocês. E isso incita o verdadeiro louvor. Veja que ao citar a estéril, que foi feito mãe de filhas, o salmista toca numa coisa interessante. As mulheres que eram estéreis e solitárias, elas eram tripudiadas e consideradas amaldiçoadas por Deus. Ou seja, o que ele está mostrando é: nós estamos debaixo da maldição de Deus. É impossível sair debaixo da maldição de Deus, a não ser pela ação de Deus, que nos faz de malditos a abençoados, com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Faz os solitários que vivem no opróbrio do mundo serem alegres filhos de Deus. E é interessante que esse verso expressa isso, e Paulo entendeu esse verso. Paulo cita esse verso em Efésios 4, 26 e 27. Eu vou ler para você, e veja a sutileza de Paulo ao interpretar esse verso. Ele diz assim: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, que os da que tem marido. O apóstolo está mostrando que os estéreis, Sara e os seus descendentes, o povo de Deus, se tornaram filhos de Deus espiritualmente, e que produziram então frutos espirituais. O que o salmista está mostrando é que pela ação miraculosa de Deus por meio de Jesus, Ele nos faz de homens e mulheres estéreis espiritualmente para homens e mulheres tão vivos espiritualmente, que produzem frutos espirituais em Cristo Jesus. E veja a lógica do texto. O verso 7, Deus nos salva, tira do monturo, do pó. O verso 8, Ele restaura a nossa nobreza. E essa salvação e nobreza é demonstrada como? Através de frutos espirituais. Lembra o que Paulo disse? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados para as boas obras, as quais ele preparou de antemão, para que andássemos nelas. Ou seja, ele resumiu o salmo: você era morto em pecado, você estava na desgraça, no monte de lixo, vendido a esse mundo, a Satanás. Deus vem e lhe salva poderosamente, lhe faz filho, lhe dá nobreza e agora lhe dá boas obras para mostrar isso. Como tudo isso é possível? Para aquele de quem esse salmo diz: Jesus. Todo esse salmo, ele está permeado do meu Senhor e do meu Salvador Jesus. Em primeiro lugar, Jesus é aquele que merece todo o louvor das nossas vidas. Meus irmãos, nossas vidas devem ser vividas de tal maneira que os nossos lábios profiram constante louvor ao Senhor Jesus Cristo. Como disse um puritano: ainda que Deus me desse 1000 céus, se não tivesse Cristo nada seria.
Cristo é a preciosidade da nossa vida. Cristo merece ser elogiado por nós. Além disso, esse salmo fala das obras de Deus, criação e providência. Na Bíblia, Cristo é o Deus criador e é o Deus sustentador de todas as coisas. O apóstolo João diz, lá no capítulo 1, que sem Cristo nada do que foi feito teria sido feito. Ou seja, Cristo é o agente da criação, é Ele que é o Deus desse salmo. Além disso, o autor de Hebreus diz que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo é o Deus providente desse salmo que sustenta toda a sua criação. Além disso, Jesus governa as nações com cetro de ferro. Diz a palavra que hoje Ele está à destra de Deus, governando todas as criaturas e todas as coisas. Nenhuma coisa nesse mundo está fora do controle de Jesus. Ainda que eu e você, com o nosso olhar míope, pálido, muito tosco, não vejamos Cristo reinando e governando, Ele de fato é o Rei. E lá na sua cruz estava escrito: Rei dos Reis. Não dessa maneira, mas Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, Jesus Nazareno, Rex Judaios, ou seja, Ele é o Rei. Além disso, Jesus é a glória desse salmo. Jesus, diz o apóstolo João lá em João 1,14, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, a glória que andava com o povo de Deus no deserto e tirou aquele povo do deserto é Jesus, e Ele veio morar conosco. Além disso, Jesus é o único que pode nos erguer do pó e do lixo do pecado em que todos nós nascemos. A lama do pecado, quanto mais nos degladiávamos, não para sair dela, mas para ficar nela, mais ela nos puxava. Mas Jesus pôde, com mão poderosa, nos tirar da lama e do pó do pecado. E isso não era o que nós merecíamos. Isso é graças à misericórdia de Jesus, que não nos dá aquilo que nós merecemos, o inferno e a ira de Deus para todo sempre. Ele nos deu a salvação. Além disso, esse texto aponta para Jesus, porque Ele, à destra de Deus, nos livra de todo o império das trevas e de todos os principados e potestades que querem dominar-nos. E Ele nos faz assentar nos lugares celestes com Ele, em união mística, em união pessoal, em união espiritual, no meio da Assembleia dos Santos glorificados. Hoje já antegozamos isso, e na sua glória provaremos o doce sabor de estar com Cristo no meio dos santos anjos, cantando: louvado seja o Cordeiro para todo sempre. E por fim, Jesus é o Deus desse salmo, porque é Jesus quem lança a divina semente nos nossos corações e por meio do seu Espírito Santo nos faz produzir frutos espirituais. Enganam-se aqueles que podem produzir boas obras sem Jesus. As boas obras só existem em Jesus. Afinal, é isso que João 15 diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz o quê? Fruto. Ou seja, é em Jesus que nós produzimos frutos espirituais. Ou seja, de quem esse salmo fala? Dele todos os profetas dão testemunho, de que quem nele crê, recebe a remissão de pecados. Todos os textos da Escritura, a pessoa central, nevrálgica, é uma e única, e não é o homem, é Cristo Jesus, homem, profeta, sacerdote e rei, o único mediador entre Deus e nós pecadores. Graças a Deus. Como viver esse texto? Deixa eu correr para a aplicação antes que eu chore. Primeira coisa,
mesmo exaltado em majestade, tendo que se curvar para examinar anjos e homens, luas e estrelas, Deus ainda alcança homens caídos, liberta-os do seu estado de pecado e os faz príncipes. O Filho do Deus infinito, o infinitamente glorioso Jesus Cristo, igual ao Pai em divindade, santidade, poder, glória em essência, Ele tomou a natureza humana para fazer isso conosco. Ele se fez pobre por nós pecadores. Isso se chama graça. O que você deve fazer diante disso? De alguém que amou os repugnantes, de alguém que veio fazer companhia a quem não merecia. Louve a Deus pela misericórdia dele, irmão. Bendiga o Senhor hoje, porque só há duas possibilidades: bendizer o Senhor hoje com o coração contrito, mas também jubiloso, e como servo de Deus hoje, ou fazer na volta de Jesus, de joelhos, a fórceps, como inimigo de Cristo, para ser lançado no inferno, no monturo para todo sempre. Então, receba o Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje. Não espere. Amanhã você pode estar no monturo do pecado para todo sempre. Você não sabe o que vai acontecer. Não espere. Segunda aplicação. Talvez, querido, você esteja num momento muito difícil na sua vida, e que você pense assim: eu não tenho nada para agradecer a Deus. Pare, pense melhor. Esse texto mostra que, em primeiro lugar, Deus deve ser louvado pelo que Ele é. Deus é excelso, é grandioso, é assaz benigno, tardio irar-se, que se compadece do pecador. Mas Deus também deve ser louvado pelo que Ele faz. Talvez na sua cegueira você não ache na sua vida motivo de louvar, mas quando você sair daqui hoje, olhe para o céu estrelado e você vai ter um motivo. Olhe para a complexidade de um mundo que Deus sustenta e você terá outro motivo. E aí, eu quero te dar o maior motivo. Abra na sua Bíblia há 2000 anos atrás e olhe para a cruz. Você vai ter o maior dos motivos para louvar a Deus. Ele deu o seu Filho para salvar você. Tem alguma coisa maior do que isso? Por isso, em terceiro lugar, louve a Deus pela sua salvação. Eu e você, amigo, estávamos no lixo do pecado, jamais poderíamos salvar de lá. Você sabe o que eu estou dizendo. Não havia paz para a sua alma, a sua vida não fazia sentido, nada preenchia o buraco eterno do seu coração, e você não podia fazer nada, mesmo que quisesse, para mudar essa situação. Ninguém podia lhe ajudar, mas Deus mandou o Filho dele lá do céu, para se fazer homem, para ir até o lixo, para morrer como um criminoso, para ressuscitar, para ir ao céu, para mandar de lá o Espírito Santo, para salvar a sua vida. Meu irmão, pare um pouco e pense: que grande coisa é essa? Isso é tão maravilhoso que o profeta compara isso, que a gente não pode tornar o nosso cabelo branco em preto, mudar as pintas do leopardo de maneira que ele não seja mais pintado. Irmãzinhas, né? Não é ofendendo vocês não, vocês estão pintando cabelo, se parar não vai ficar branco? Tem homem também que pinta cabelo, viu? Vai ficar branco? A tinta não muda a sua essência, o cabelo é branco. Ou seja, nós somos pecadores, não dá para fazer nada para mudar isso, a não ser
O Senhor Deus, Ele muda a nossa essência. Quarta aplicação. Esse salmo mostra Deus como o Rei de todas as coisas, acima de anjos, nações, principados e potestades. Então, quando você pensar na sua vida, encha-se de louvor, porque Deus governa a sua vida em cada detalhe, cada detalhezinho, não tem nada fora de lugar. Por isso, de fato, não importa quem governa os Estados Unidos, o nosso país, a China, a Coreia do Norte, não importa de fato a guerra da Ucrânia, essas coisas estão debaixo do controle de Deus. Com isso, querido, você não precisa andar ansioso. Se Deus cuida dos pardaizinhos, se Deus cuida dos lírios, se Deus cuida de todas as coisas, Ele cuida de você. E aí, a tiracolo, a quinta aplicação então é: Deus se importa conosco. Deus vê que você sofre. Talvez ninguém veja o sofrimento do seu coração. Talvez você não tenha coragem de explorar isso e de falar isso, externalizando para alguém. Mas Deus conhece a sua aflição a fundo. Por isso, seja humilde diante dEle, e na hora certa, Ele vai lhe socorrer. Assim como na hora certa, Ele lhe tirou do monturo do pecado e lhe salvou, na hora certa, Ele vai lhe socorrer. Você vale mais do que pássaros, você vale mais do que lírios do campo. Você tem o cuidado especial de Deus, e Deus sabe todas as coisas que são melhores para nós. Hoje, a prova pode não parecer o melhor, mas se Deus está lhe provando, passe pela prova louvando a Deus, sendo contente em Deus, e no tempo oportuno, Ele vai lhe tirar dela, e depois lhe dará outras, mas Ele nos tira de lá. E aí, a última aplicação, eu quero incitar aos irmãos a terem resoluções santas na vida, como aquelas de: eu quero ler mais as Escrituras, eu quero orar mais as Escrituras, eu quero cantar mais as Escrituras. Esse salmo nos chama ao louvor e adoração. Então, como principais metas de vida, não tenham as coisas desse mundo, elas passam. Meu amigo, hoje eu já estou beirando os 40. Quando eu tinha 18, eu jogava 2 jogos de 90 minutos num campo de 100 metros, e eu não cansava, acredite. Eu malhava todos os dias da semana, menos domingo, corria todos os dias da semana, jogava bola 3 vezes, meu físico era de atleta. O médico, o dia que fez meu exame, falou: você é atleta? Eu falei: não, sou um cara qualquer, que joga muita bola, corre muito, malha muito. Já tive aqueles físico trincado. Hoje eu não tenho mais, passa. Tudo passa, amigo. De menos as coisas espirituais e eternas. Então coloque como prioridade na sua vida aquilo que não passa. Orar, ler as Escrituras, amar a Deus, isso é que importa. Mas parece que são as coisas que a gente menos gosta de fazer, né? Por isso o salmista aqui nos chama, ó: venha louvar, venha adorar. E se sua vida aqui for de louvor e adoração, a sua eternidade vai ser louvor e adoração. Que Deus nos dê essa graça. Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu louvo o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é excelso, onipotente, onipresente. Tu és o Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Tu és o Deus
que tirou o povo do Egito com mão forte e braço estendido. Tu és o Deus que nos tirou do império das trevas, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Tu és o Deus único e verdadeiro, que merece a honra, a glória e a adoração. Por isso, Deus Trino, glória a Ti, Pai, ao Teu Filho e ao Teu Espírito maravilhoso. O Teu nome nós damos glória, e só a Ti. E Deus, lhe agradeço, porque nós não poderíamos louvar-te, nós não poderíamos nos salvar, e o Senhor nos deu a preciosidade das nações, aquele em quem a Tua alma, ó Deus, deleitava na eternidade, Jesus, o meu Salvador. Como Ele é maravilhoso! Ó Deus, quisera eu ter o privilégio de ter visto Teu Filho cara a cara. Que privilégio teve aquela prostituta que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Quão abençoado foi João ao reclinar no peito do Mestre. E eu te agradeço, porque mesmo não tendo esse privilégio, nós podemos gozar de Jesus e da sua companhia, aqui no culto e nas nossas casas, no culto individual e no culto doméstico. Dai-nos, ó Deus, um verdadeiro gozo pela presença de Jesus, que as nossas almas sejam cheias de gratidão e de interesse santo pelo Teu Filho, que nós nos agrademos dele no nosso coração, que nós entendamos como o salmista, que na Tua presença há plenitude de alegria, delícia sem fim, que nós não tenhamos nada neste mundo que nos dê mais prazer do que Jesus, o nosso Salvador, e que Deus, naquele dia eterno, aí sim, vendo face a face, o nosso gozo e deleite sejam completos. Para tal, eu lhe imploro, perdoe os nossos pecados hoje, mude a nossa natureza hoje, nos leve a crer em Jesus hoje e a confiar de todo o nosso coração no Salvador, e nos dê a graça de produzir frutos espirituais para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe a Tua igreja, Senhor, que carece de Jesus e não tem percebido isso. Nos leve a mais uma vez ter Jesus como o amado da nossa alma, como o noivo precioso que tanto aguardamos. É no nome do Teu Filho que eu oro. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a consolação do terno Espírito Santo da promessa estejam com nós, os eleitos do Senhor, hoje e para sempre. Amém.